Eu sou uma cuidadora. Eu sou, eu estou e eu cumpro esse compromisso da minha ancestralidade e do meu destino. Porque às vezes você tem um dom e um lugar no mundo e você não cumpre. Por exemplo, eu não teria habilidade, mesmo sendo cuidadora, de salvar vidas, entrar no mar e enfrentar o mar. Não tenho essa potência. Mas eu tenho a capacidade de salvar de outro lugar. Então eu sei o meu lugar no mundo, eu sei o meu destino, então eu sou uma cuidadora. O matriarcado, ele é fundamental para que a gente entenda o que é a mulher que cuida, que não é a mulher que cuida no patriarcado. Onde o patriarcado disse, vocês vão ser freira, depois vocês vão ser enfermeiras, depois vocês vão ser babás e professora, ponto, acabou. O problema é com a mentalidade escravagista, com essas mulheres que desempenham esse papel e que durante muitos anos, nessa sociedade ocidental, dominada por um pensamento eurocristão, fez com que a gente só estivesse nesse lugar. E aí a gente veio lutando para ser qualquer outra coisa. A humanidade perdeu muito quando passou a tratar, nos últimos 2024 anos, a mulher num outro lugar de submissão, de bruxa, e a gente perdeu a potência maior da mulher, que é a intuição. Até hoje tem mulheres que sentem intuição e elas acham que estão loucas, porque ainda tem a memória inconsciente da Inquisição, acha que vai para a fogueira, né? Então ela tem vergonha de dizer que está se comunicando com as suas ancestrais. Ouçam as vozes das mulheres da sua família que foram silenciadas. Hoje a gente não está com mordaça na boca, a gente pode gritar, a gente pode fazer diferente para as próximas gerações. Eu me questiono o tempo todo, mas eu não desanimo, porque você tem que entender o que é a humanidade. A gente está num planeta onde tem 8 bilhões de pessoas atualmente e 1 bilhão passando fome. E a gente não tem 7 bilhões preocupados e ocupados em combater a fome e a falta de moradia e de violência que essas pessoas sofrem. A única coisa que o meu Odu pediu a Orunmila foi que não falte comida na mesa da minha casa e tenha o suficiente para eu dar para quem bate a minha porta. Então, eu dou comida há 25 anos, eu tenho pavor de não dar comida e mesmo quando eu só consigo atender 10 famílias, eu tenho certeza que pelo menos 10 famílias estão comendo. Então, quando aquela mãe tem aquela comida dentro de casa, esse filho vai ser menos violentado pela fome, porque a fome é uma violência. E a partir da fome, desperta uma série de instintos, né? Inclusive instintos marginais, né? Pela sobrevivência. Então a dignidade humana começa com a fome. Então doar cestas para mim é muito importante. Para o futuro eu sou uma pessoa extremamente otimista, mas não sonhadora. Eu, como socióloga e como favelada, vítima de feminicídio, tendo pai e mãe assassinados, eu não esqueço de onde eu vim nem para onde eu vou. Eu acho que tem muita coisa boa para acontecer, sim. Eu vejo coisas boas o tempo inteiro. Eu tenho fé, portanto eu sou alegre e otimista. Mas eu entendo que a humanidade tem que despertar. A gente está destruindo o planeta, então se você for qualquer pessoa legal e não está cuidando da natureza, você não é legal. Quando eu cuido da natureza, eu cuido de que pessoas tenham o suficiente para comer. Porque a desigualdade está na forma que eu me relaciono com a natureza. Então, que a gente possa ter um futuro onde as pessoas não sintam fome, onde as pessoas não dependam de ter dinheiro para ir na farmácia comprar remédio para se curar, onde a gente adoeça menos pelos agrotóxicos que a gente come, que a gente possa respeitar cada vez mais as religiões tradicionais, os povos indigenistas, e que Oiá nos abençoe trazendo esse vento da renovação, da esperança, do fôlego da vida, que Oiá seja sempre a grande búfala, a mulher búfala seja desperta em vocês através de Oiá.